Fala galera, belezinha? Depois de falar um pouco melhor sobre a rivalidade inglesa entre Sunderland e Newcastle, que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com a série Clássicos pelo Mundo, agora com um capítulo lá da Paraíba. Mas antes que qualquer coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes da meta de 10 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E mano, é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá deixar seu like e tamo junto. Sendo que por último, mas não menos importante, a nossa parceria com o Apoia-se, que é um site de financiamento contínuo coletivo pra você meio que dar uma patrocinada aqui no canal. E hoje é dia de falar sobre o duelo que envolve os dois mais vitoriosos clubes do estado da Paraíba, sendo um lá de João Pessoa e outro de Campina Grande. Trata-se do glorioso Clássico Emoção, ou Clássico dos Campeões, entre Botafogo e Campinense. E depois de falar aqui sobre quase todos os principais clássicos do futebol da Paraíba, sim, eu já falei do intenso duelo de Campina Grande, né, envolvendo Galo e Raposa, do famoso clássico dos maiorais entre Campinense e 13, e eu também já fiz vídeo sobre o histórico clássico Tradição entre 13 e Botafogo. Se vocês quiserem saber mais, é só ir clicando aqui em cima nos cards que vão aparecendo ao longo do vídeo. Mas enfim, voltando ao tema central de hoje, depois de abordar esses duelos aí, chegou a hora de falar sobre o Clássico Emoção, que tem de um lado o Botafogo Futebol Clube, fundado no dia 28 de setembro de 1931, e de outro, o Campinense Clube, que veio um pouquinho antes, no dia 12 de abril de 1915. E mano, esse derby aqui é muito especial por reunir nada menos que os maiores vencedores do futebol paraibano. Já que enquanto o Belo é o maior vencedor estadual, além de ser o único campeão brasileiro na Paraíba, o Campinense é o segundo maior campeão, né, do campeonato estadual, possui a maior sequência de títulos paraibanos, com um hexa seguido de 1960 a 1965, e ainda tem no currículo o título da Copa do Nordeste. E por falar em Clássico Emoção, esse duelo daqui faz jus ao nome que recebe, que por sinal é o mesmo dado ao grande duelo entre Náutico e Santa Cruz, que também já tem vídeo aqui nesse canal, aqui é só clicar aqui em cima. Afinal, foram nada menos que 12 títulos decididos entre eles na história do campeonato paraibano, com o Alvinegro da capital levando a melhor em 6 ocasiões e o Bota faturando o título em outras 6. E vai ser justamente sobre isso que a gente vai falar melhor a partir de agora. No quesito decisões, quem começou melhor foi o Campinense, logo naquele período lá da grande sequência de 6 títulos seguidos, sendo o último justamente sobre o Botafogo, que vivia uma grande fase, conquistando 4 dos últimos 8 títulos estaduais. Mas quando a bola rolou, a Raposa se fez mais forte, liderou quase que todos os 4 turnos da competição e ainda venceu 2 dos 3 jogos decisivos diante do grande rival, sendo ambos por 1-0. Depois disso, o Campinense ainda chegou a mais 2 finais, perdendo em 66 para o 13 e ganhando em 67 sobre o mesmo rival. Até que depois dessa grande sequência da Raposa, o Botafogo voltou a brilhar, levantando 3 taças seguidas de 68 até 70. E aí, quando teve a grande chance de meter o tetra, veio o Campinense, que levou a melhor em mais uma final de 3 partidas, agora vencendo o primeiro jogo por 2-0, perdendo a volta por 2-1, vencendo o terceiro pelo mesmo placar. Começava então uma pequena série de freguesia por parte do Botafogo, que nada, é verdade que na sequência o Campinense voltou à decisão e emendou mais 3 conquistas estaduais em cima do 13, mas no fim da década o Belo ressurgiu, faturando agora os títulos de 75, 76, 77 e 78, sendo que o penúltimo dessa lista foi justamente no clássico contra o Campinense, que marcou a primeira vitória do Botafogo em decisões, vencendo o rival por 2-0. Mas mano, pensando melhor, né, lembra que agora há pouco eu perguntei sobre a freguesia e tal? Então, ela meio que era real. Afinal, em 79 e 80, o Botafogo voltou à decisão e teve a grande chance de igualar, né, o Campinense nessa sequência aí do Hexa. Então, só que ele acabou parando justamente na Raposa e nas 2 ocasiões. E olha que o Campinense conquistou as 2 taças no mesmo ano. Calma que eu vou explicar melhor. Sabe aquelas coisas que só acontecem no futebol brasileiro? Então, a edição de 79 do Campeonato Paraibano foi uma dessas. Afinal, por conta da participação dos clubes do estado no Campeonato Brasileiro, a federação local decidiu adiar a competição daquele ano, né, para os clubes poderem se organizar melhor e tudo mais. Com isso, o Campinense faturou a taça de 79 no início de 1980 e alguns meses depois conquistou de 80 também. Sendo justamente depois disso daí que o Botafogo meio que acordou para as decisões contra o Campinense, vencendo nada menos que 3 seguidas. A primeira em 84, quando o Campinense
amargou seu quarto vice consecutivo, já que havia perdido 3 seguidas pro 13, e a segunda só em 98, quando o Clássico e o Botafogo amargaram um certo período de jejum, com o primeiro ficando sem ser realizado em decisões por nada menos que 14 anos, enquanto o Belo ficou por 10 sem taças. O Campinense nesse período aí também sofreu, conquistando apenas 2 títulos em 18 anos. Mas voltando a falar de 98, né, depois de 2 longas fases classificatórias, o Botafogo bateu o Campinense na finalíssima do terceiro turno, empatando em 1-1 a ida e vencendo a volta por 2-0. De boa bola pro Vivi, pro Gilmário, na devolução pro Vivi, invadiu, botou voltando! Gol! Lembrando que esse jogo, né, da final do 2-0 e tal, ficou marcado por ter registrado o maior público da história desse clássico, com nada menos que 44 mil pessoas. Bom, mas depois disso o derby amargou mais um longo período, né, longe de decisões, voltando a acontecer somente na temporada 2014. Mas sobre esse jogo aí em especial eu vou falar melhor daqui a pouco. E foi a partir dessa decisão aí de 2014 que a hegemonia da dupla voltou a se fazer presente no Campeonato Paraibano. Só pra vocês terem uma noção, né, pra justificar isso que eu acabei de falar, as últimas 7 taças do Campeonato Estadual foram parar na mão de um dos dois. E com certa vantagem pro Botafogo, que conquistou as taças de 2017, 2018 e 2019, além daquela de 2014, né, que eu vou falar melhor daqui a pouco, enquanto o Campinense levou as de 2015 e 2016, conquistando a primeira no quadrangular decisivo, ficando à frente do Botafogo, 13 e do Alto Esporte, e a segunda, né, em 2016, agora numa final direta com o grande rival, mas que eu também vou falar melhor daqui a pouco. Sendo que depois o Bota conseguiu a vingança, primeiro em 2018, perdendo a ida por 1-0, mas vencendo a volta por 2. A sobra pintou, não, gol! Gol! Vamos ver aqui o Marcos Aurélio pro cruzamento fechado! Gol! Na atual temporada, né, em 2019, que foi extremamente marcante para a história desse clássico. Afinal, depois dos dois times monopolizarem as taças estaduais nos últimos anos, além, é claro, de conquistas relevantes em outras competições, como a Série D do Brasileiro, né, pelo lado do Botafogo, e a Copa do Nordeste pelo lado do Campinense, ambas conquistadas em 2013, nós chegamos à atual temporada com o seguinte cenário: 111 vitórias para cada lado no histórico de confrontos. Até que quando a bola começou a rolar, o Bota dominou as ações com 4 vitórias em 4 partidas, abrindo não só vantagem no próprio histórico, como também no número de taças, já que venceu os 2 jogos da decisão estadual desse ano por 2-1 e 2-0. O Botafogo no banco, todos eles estão na beira do campo aqui já. Aí, portanto, João Thiago acompanhando. Olha o Botafogo, Paulo René dominou, bateu, é gol! Gol! E agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. Pra começar, vamos aos títulos de a vantagem é do Bota, que já começa levando a melhor no âmbito estadual, com 30 campeonatos paraibanos, 15 taças do torneio início e uma Copa Paraíba, contra 20 estaduais do Campinense, além de 6 torneios início e 2 Copas Paraíba. Mas depois, enquanto a Raposa domina no cenário regional com a conquista da Copa do Nordeste, o Belo volta a ser soberano no quesito nacional com o título da Série D do Campeonato Brasileiro. Já quando o assunto é histórico de confrontos, né, como vocês já puderam ver, aí a vantagem continua com as mesmas cores. No total são 308 jogos entre eles, com 115 vitórias do Botafogo, 111 vitórias do Campinense, além de 82 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje decidi pegar 2 finais estaduais que deram início a essa hegemonia mais atual deles aí no campeonato, né, paraibano. Então, mano, sem enrolar mais, vamos a eles, vamos a elas, vamos aos jogos marcantes das finais marcantes. O primeiro jogo marcante de
de hoje é o da grande final do Campeonato Paraibano de 2014, que deu continuidade a essa sequência de títulos recentes do Botafogo, que chegou até a amargar uma década inteira sem taças. Sendo que nessa edição teve de tudo, mano. Desistência de time, quase tapetão para outras equipes, mano. Teve conflito de data com Série C e Copa do Brasil, muita coisa. Até que ao final da fase classificatória, né, depois de um primeiro turno bem fraco, onde a dupla viu CSP e Auto Esporte conquistarem a vaga antecipada para a grande final, no retorno a dupla se recuperou e ficou à frente dos rivais, conquistando as vagas para as semifinais, onde eles bateram os primeiros lá, né, que eu falei agora há pouco, e foram à decisão juntos depois de 16 temporadas. E lá o Botafogo já decidiu tudo logo no duelo de ida, vencendo por nada menos que 3-0, dando show com gols de Doda, Bill de pênalti e Ferreira. Em um contra-ataque fulminante que o Belo chegou ao terceiro gol. O toque final e certeiro foi do lateral direito Ferreira. Sendo que depois segurou o empate sem gols no duelo de volta e foi campeão paraibano. O troco do Campinense veio logo na temporada seguinte, como vocês já puderam ver aqui nesse vídeo, mas como se tratava de um outro formato, né, com quadrangular decisivo ao invés de uma final de fato, o segundo jogo marcante de hoje fica por conta da decisão de 2016, que teve a dupla liderando seus respectivos grupos na fase classificatória e avançando para a fase seguinte, onde o Campinense bateu 13 e passou a jogar com a vantagem do empate ou de 2 resultados iguais, sem o critério do gol fora. Aí na semifinal, enquanto o Bota passou pelo Souza, a Raposa despachou o CSP e ambos chegaram novamente à decisão, sendo que lá, mesmo na casa do Botafogo, deu Campinense no duelo de ida, que abriu o marcador com o Raul na frente, a bola tirada, é gol, é gol, é gol! Raul viu o Belo empatar com um gol contra de Fernando, mas voltou à frente e abriu vantagem com 2 gols de Adalgiso Pitbull. Ataca a Raposa, bola pra Pitbull, pintou, pode marcar, atirou, é gol! Sendo que perto do fim, Varley conseguiu descontar, mas ficou nisso. Aí na volta, o Belo até conseguiu vencer por 1-0, mas como o Campinense tinha aquela vantagem, acabou ficando com a taça. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, já tô suando aqui, deu pra vocês verem também. Então mano, vou ficando por aqui, comédia praxe aqui no final, vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo pra você ver todos os capítulos que eu já fiz, tem mais de 120 aí, assiste todos, deixa sugestões de tema aqui embaixo também. Então é nóis, tamo junto, se inscreve no canal e a semana tá cheia, é nóis.